Vamos falar hoje um pouquinho sobre um assunto de muitas variantes. Variantes extremamente complexas, principalmente nesse mundo difícil que a gente está vivendo hoje, nessas adversidades, as paredes da vida oscilando, sem a escala de confiança, a gente não sabe o caminho a seguir. E isso atrapalha toda a nossa base sistêmica, todas as imagináveis e inimagináveis. Seria bom se a gente tivesse um globo ali, uma bola de cristal, e entrasse nela para resolver todos os nossos conflitos, Mas isso às vezes se torna impossível, porque a natureza do Criador é perfeita. Ela nos colocou numa classe de mundo para a gente evoluir com o nosso próprio aprendizado. E ninguém pode interferir no segmento de outra pessoa. Mas Deus vai falar para mim como é que está o ser humano hoje. O ser humano hoje, 90%, de acordo com alguns estudos que tiveram, são pessoas esquizofrênicas. 90% das pessoas da humanidade são esquizofrênicas. 9% são psicopatas. 1% é normal. Não que não possa criar uma diversidade, usar seu instinto de animal diante de uma situação para se defender e para se proteger. Então, para você ver como é complexas as nossas variantes. Hoje eu coloquei aqui conflitos, doenças psicológicas. Eu vou falar desse assunto, eu já falei desse assunto numa outra live que eu fiz, extremamente complexa, porque eu peguei uma menina, a mãe levou a menina lá, para conversar comigo. Daí ela falou, você faz negócio de vidas passadas? Eu falei, não faço de você. O que acontece, você é um acúmulo, hoje, você na sua existência, você é um acúmulo das outras 6 vidas suas passadas. Então, sempre, nós temos a oportunidade de pagar a nossa conta. Então, nenhuma dor vem para matar, ou para salvar, ou para humilhar, ou para castigar você. A dor existe exatamente para curar você. Daí a mãe levou a filha lá. E ela falou assim, eu tratei a minha filha com um profissional muito eficiente aqui em Cascavel, mas ela não mostrou melhoras, E como nossa família é de Curitiba, eu levei ela para Curitiba. Aqui em Cascavel falou que ela tinha depressão profunda. Daí colocou uma terminologia da depressão lá. Daí eu levei para Curitiba, daí levei num outro profissional, ele falou que ela tinha autismo. Daí, para tirar o peso da consciência, levou um em outro. Ela falou que tinha TDAH. Resumindo, ela levou a pessoa em 4 profissionais, os 4 deram diagnóstico diferente um do outro. Deus fala, mas como é que as pessoas ficam doentes? Eu quero que você acompanhe essa live para você começar a entender muitas coisas. Daí vamos dizer o seguinte. Eu tive agora na minha família um diagnóstico também de TDAH. E eu fui conversar com essas mães. O que causa o TDAH, a depressão, a tristeza, a angústia? Vamos pegar pela memória associativa. Memória associativa. O que é memória associativa? Num eu teu interno, por que a tua filha é tua filha, por que teu filho é teu filho, por que teu marido é teu marido, por que tua mãe é tua mãe. Não é só porque se for transado. Existe uma lei do karma que você faz você se manifestar nesse mundo para reviver essas memórias associativas do passado. Então vamos pegar o seguinte. A menina começou a estudar, não começou a ir bem na escola. Por quê? A mãe todo dia acordava a menina. Você, levanta daí, vai ser que ninguém na tua vida, não vai ser uma mulher que não tem sucesso na vida, uma Maria ninguém, o José ninguém, o Pedro ninguém, qualquer seja o que for. Todo dia que eu ia para a aula, era aquela gritaria. E cada vez que ela se acordava em pânico. Tá vendo? Vamos devagarinho, vamos explicando devagarinho. Agora vamos dizer o seguinte.
Tem uns vídeos na internet aí do Bruce Lipton, né? Tem duas crianças brincando normal, com os brinquedinhos. Daí passa a mãe gritando. A menininha solta o brinquedo, ela não brinca mais. O que aconteceu? Ela entrou em combate. Ela entrou em proteção. Então, se eu fizer qualquer coisa, vai acontecer o grito de novo. Então, ela entrou em alerta. E é isso, tá, meu grande amigo? É isso que acontece quando você fala muito alto na sua casa, grita muito com a sua filha ou com o seu filho. Daí, quando eles crescem, 15, 16 anos, mas eles não conseguem aprender. Eu grito, eu explico. Não grita. Não precisa berrar. Não precisa, você só precisa conversar. Vamos dar um exemplo aqui? O Instagram está sem som. Hã? O Instagram está sem som. Tá sem som no Instagram? Alguém do Instagram aqui está escutando? Do Instagram eu estou escutando bem, Maria Madalena Martendal? Está escutando bem? Só faz o positivo. Não, estou escutando sim. Está tudo bem. Oi, boa noite, Tereza Rodinick. Então, vamos só tirar aqui. Estava escutando bem o pessoal do Instagram? Perfeito. Então tá. Então o que acontece? Vamos voltar aqui ao tema. Porque falaram aqui que não estava escutando o som muito bem no Instagram, né? Então daí o que acontece? Então quando você grita com a criança, ela entra em zona de conflito. Agora eu estou perdendo a luta, e quando ela vai para a aula, ela fica com aquela memória lá atrás ligada. Então vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, né? Você tem um conflito, você homem ou você mulher, você tem um conflito com uma vizinha tua ou na tua empresa, e a tua esposa não quer ir na tua empresa, porque um dia aconteceu uma ocorrência lá e você falou alguma coisa com ela. O que aconteceu? Depois qualquer coisa que você fala para ela, ela não vou mais lá, porque a última vez que foi lá você brigou comigo, me chamou atenção. Essa esposa vai criar um problema em você, ou você fazendo a mesma coisa vai causar um problema para ela, e a separação pode escrever que você está perto. Não é porque você não gosta da pessoa, porque não existe respeito. Ninguém separa de alguém porque é feio ou bonito. A pessoa se separa por causa do respeito. Acabou o respeito, acabou o amor. É complexo todas as variantes que envolvem nós nessa existência. As variantes são infinitas. Às vezes você fala assim, você via Beltrano, o cara é tão bonito com uma mulher feia. Não, pode ser feia. Mas se ele está com ela, porque ela tem as qualidades dela. Porque ela deve ter vamos dizer, as vantagens, e os conflitos, os entendimentos são de fácil resolução. Quando existe grosseria, o que é uma grosseria? É a burrice. Não vamos chegar ao pequeno jumento, que é um animal maravilhoso, burrice. Eu prefiro 1000 vezes ser ignorante do que ser burro. Burro é aquele que não quer aprender. E está fechado diante de ensinamentos profundos. O ignorante não. O ignorante é aquele que não sabe, que diante de uma diversidade, ele consegue estabelecer um contato mais harmonioso para seguir mais leve. Não é? Por isso que sempre o diálogo, ele sendo profundo, falando calmamente. E quando eu falava aqui, porque estava com conflito, a ligação aqui, que não estava ouvindo, o pessoal não estava ouvindo, né? Estava abaixo o som, o que acontece? Eu interrompi um assunto que eu ia falar agora. Então vamos pegar você. Você chega para o teu filho, filho, acorda, tem que fazer isso, senão você vai ficar querendo teu pai. Mas, ou querendo tua mãe, né? Daí você fala assim, a pessoa tem culpa? Não tem culpa, né? Graças ao conflito de vocês dois que aquela criança nasceu, né? E você, quando criou aquela individualidade, que aquele ser, aquele personagem, ali você é metade pai, metade mãe. Então, preste atenção, e é ali que tem que ter o respeito. Por quê? Quando você grita com a pessoa, você está tirando identidade, você não está orientando.
Então o que você precisa fazer? Chamar aquela criança, olha filho, o problema é se você tem que ir cedo no colégio, tá? Para estudar, se você está com problema nesse segmento, pede para a mamãe que a mamãe ajuda você e você adquire conhecimento. Por que isso? Porque uma criança, o seu filho ou você, sempre tem teus pais como grande. Quando os seus pais gritam com você e você perde a sua identidade, você quer ser referência de segurança na tua existência. Aí você não entende porque lá na frente, não estamos falando das memórias associativas ainda, lá na frente você vai falar, eu sou um fracasso, eu não tenho sucesso. Daí você pede para essa pessoa assim, como é que o teu pai e a tua mãe tratavam você? Ah, só na gritaria, só no berro. Você entende alguma coisa no berro? Você entende alguma coisa quando alguém fala e tira a sua identidade? Quando não respeita você? Você não vai entender. Por isso que sempre, quando você vai dar uma opinião em casa, tanto para a mulher, como para o filho, como para o pai, como a mãe, explica. Não adianta surtar, pular da casinha, se dar facada, se enforcar, tomar veneno ou pular de ponte. Se você não explicar, as pessoas não vão entender. Antigamente entendia assim, o meu avô olhava para mim, ele falava assim, sim, eu já vou fazer. Não precisava falar. Porque hoje o que acontece? Nenhuma boa explicação, muitas vezes, resolve um conflito. Agora, como é que a gente pode resolver esse conflito? Fazendo uma constelação vidas recorrentes, que é essa terapia poderosa, vai lá no seu eu interno para você entender por que o teu filho é seu filho. Normalmente, a mãe protege quem? O filho. Por que protege o filho? Porque o pai protege a filha. Ah, mas tem casos que são diferentes. Logicamente, tem casos, as variantes do pensamento humano, as variáveis são infinitas. Para cada caso é um caso específico. Daí essa menina que foi lá no estúdio, que um falou que tinha TDAH, outro falou que tinha autismo, outro falou que era bipolar, outro falou que tinha depressão. Foi lá fazer a terapia dela, olha que interessante, vê o que envolve. Só que no caso específico dessa mãe, a mãe chegou com uma conveniência muito forte com a filha, muito querida. Porque o que acontece? Eu não vou entrar muito em detalhes como que funcionam as vidas recorrentes, porque tem pessoas que assim, você fala uns negócios que não tem cabimento. Não tem cabimento para quem não entende dessa área. Para quem entende dessa área, sabe o quanto é complexo. Daí eu levar minha filha lá. Então, a menina, olha, a menstruação normal do ser humano, bípede mamífero, a menstruação normal da mulher é 12 anos. 12 anos é a menstruação normal. Se ela menstruou antes dos 12 anos, ela tem carência afetiva, muitas vezes sensação de abandono, e muitas, porque vem uma libido muito mais cedo, que se tiver menstruação, vem uma libido, já vem no corpo da reprodutora. Tá? Agora, quando ela menstrua com 14, 15 anos, o que acontece? Essa menina, possivelmente, todas as meninas, no caso de menstruar depois dos 13, 14 ou 15 anos, tá? Elas às vezes têm uma tendência de uma depressão, tem tendência, tá? De ansiedade, pode ter TDAH, pode ter autismo, pode ter bipolaridade, pode ter tudo, porque tudo é a mesma coisa, né? A ciência é fantástica porque ela inventa um monte de nome para a mesma coisa, mas está tudo certo. Não vamos discutir sobre aspecto porque a gente está falando no eu interno de cada um. Nessa menina que aconteceu, primeira coisa que eu pedi para a menina, com quantos anos a tua filha ovulou? Ela ficou 15 anos. O que aconteceu com 15 anos, quando ovulou? Encheu o rosto de espinha. Está relacionado ao que? Espinha, estômago e principalmente fígado. Então mostra, na memória dela está envenenamento. Mas como é que você sabe? Eu não sei, a gente montou o campo das sete recorrências e depois acha conflito. E eliminou o conflito já em seguida, eu digo 3, 4, 5 dias depois, o osso já começa a ficar limpo. Mas todas são assim? Todas que eu constelei, depois mandaram a foto dizendo que desapareceu o conflito e ficaram curados. Isso que eu atendi mais de 20 mil pessoas. É muita gente. E eu entro no campo ciente de cada um. E cada atendimento demora, em média, 2 horas.
Então é tempo, você tem que fazer 3, 4 por dia durante 15, 20 anos, para fazer todo esse volume de pessoa. E muitas vezes sábado e domingo, às vezes acumula atividade. Por quê? Todas têm solução. Agora, é fácil achar solução? Eu digo, depois que você montar o campo energético, olhou o conflito, logicamente você vai arrumar uma confusão. Então, o que aconteceu com essa menina? Quando ela teve 15 anos, me tornei mocinha. O que estava associado na memória dela? Que numa vida passada dela, mas eu não acredito em vida passada. Mas tem um mapinha aqui atrás, ó, avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, septavô, tequetavô. Então, você acredita que tem ancestrais, tudo bem. Então, você acha que acredita que são ancestrais. Você já viu falar em quebra de maldição de família? Quebra de maldição de família é exatamente isso. Né? Normalmente, a avó morreu com tumor, a tua mãe morreu com tumor e você, por exemplo, acha que vai morrer com tumor. Porque sempre essa dor é 3 a 4 gerações. Olhou o conflito, automaticamente tudo cura. Eu vou tentar explicar uma situação agora de uma menina que foi lá constelar comigo. Constelar, fez essa terapia de vida recorrente, que hoje chama de constelação também. E a mãe dela tinha muita dor no joelho e dor no lombar. Tá? E a avó dela estava acamada. E ela tinha nódulo no seio. Tá? Perfeito? Perfeito. Vamos fazer a terapia. Quando chegou na metade da terapia, eu falei, coloca a mão no teu seio para ver se está doendo. Ela colocou a mão no seio. Você não vai acreditar se eu falar. Eu falei, o que é? Parou a dor. Parou a dor no seio. Né? Agora, quanto aos olhos? Um tumor é câncer. Um tumor em fase de crescimento é um câncer maligno. Um tumor em fase estacionária é um câncer benigno. Tá? Agora, existem milhares de explicações, né? Todos os exames que você vai fazer, você vai ouvir muitas variantes. Como ontem eu fiz uma live, aliás, essa live anterior dessa, quando eu explico o seguinte: quando você chega num profissional e você acredita naquele profissional, e o profissional fala assim, olha, fica tranquila, que todas as pessoas que foram tratadas desse segmento foram curadas. Acontece na tua cabeça? Muito bem, graças a Deus, eu achei que era muito grave. Agora, se você for num profissional e ele falar para você, tá? Olha, você é uma situação delicada, 80% se salva e 20% tem consequências maiores. Você vai entrar na tua memória, entra no quê? Nos 20%. Porque você é pessimista. O pensamento positivo, o Bruce Lipton fala que ele é 1000 vezes melhor que o melhor remédio. Ele fala 1000 vezes, eu creio que o pensamento positivo ele é simplesmente 10.000 vezes que é o melhor remédio. Porque quando Jesus Cristo chegava na Galileia, colocava a mão na pessoa, a pessoa de Jesus fala assim, abre os olhos, ou estava com muleta, levante e ande. A pessoa falava assim, Senhor, obrigado por me curar. O que Jesus falava? Não fui eu que te curei. A sua fé que se curou. Então sempre é muito interessante, quando você tiver qualquer tipo de adversidade, vai num profissional de confiança e principalmente que fale as coisas para você e que você não fique nas suas variantes internas. Por exemplo, você vai nesse profissional teu, como ele é um profissional e todo profissional sabe que fala, se ele falar que você vai sofrer consequências, você vai sofrer. Eu tive pessoas da minha família que foram profissionais, o profissional foi sucinto, esse tipo de tumor mata em 30 dias. Faz 8 anos. A pessoa não morreu ainda. Só que quando foi falar, acreditou. Ligou para mim, maior pânico do mundo. Só faltou ir para a rua, pular debaixo do caminhão, vender tudo, tacar fogo na casa. Porque, galera, isso aqui é uma perturbação mental muito forte. E não existe morte. E não existe vida. Existe uma experiência. Então, quando você tem qualquer tipo de adversidade, a doença não vem para matar você. Ela vem para curar você. Então, quando você vê qualquer conflito que você tenha internamente, esteja em harmonia, você vai sair do conflito espontaneamente. Segundo a medicina germânica, Dr. Hammer, tá? Ele explica uma coisa bem interessante, que todas as pessoas, todas, e com certeza todos que estão me ouvindo aqui têm mais de 30 anos de idade já. Todas as pessoas que passam dos 30 anos de idade
tem em média 3 tumores por ano. Que vem e desaparece, vem e desaparece. Porque cada conflito, cada tristeza, cada angústia, cada decepção que você tem, você vai desenvolver, às vezes um conflitinho, uma tosse, né? Um tumorzinho no pulmão, vai sumir. No fígado, as coisas mais fáceis que eu faço terapia, normalmente o que é? A tireoide, coração e fígado. Muitas vezes vesícula. Porque tudo está ligado ao nosso sentimento profundo. O pulmão está ligado à tristeza. Quem tem problema de pulmão recorrente tem uma memória associativa de tristeza profunda que não quer curar. Eu tinha uma melancolia muito forte no passado. E depois que eu fiz a minha terapia, faz 12 anos atrás, um pouquinho mais, nunca mais eu tive dor de garganta. Eu tinha dor de gargantas recorrente, todo mês. Tá? E todo mês eu tomava antibiótico. Agora, simplesmente, faz 12 anos que eu não tenho resfriado e muito menos dor de garganta. Acontece, às vezes, de ter uma pequena alergia, sim, mas não de ficar em cama. Daí você fala, o que dói? Foi uma amiga minha lá. Nossa, estou ali dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Porque, não, dói tudo. 62 anos. Eu falei, sinto muito, mas não tem motivo nenhum para doer. Se você olhar com carinho onde está a tua dor, você o que é? É uma memória associativa dos teus erros eternos. O que é formado no teu corpo? Elemento da tabela periódica. Então você é um tijolo com todos os elementos. Só que você é animado, então você está na condição de animal. Quando você olha para você, onde está o conflito, você aceita aquela tua história, você sai da lapidação todo o passado. Agora, todas as pessoas gostam de ser de conflito? Não. Tem gente que fala assim, olha, você vai fazer terapia, tá? Você vai ficar extremamente saudável, vai ficar muito feliz na sua vida, né? E não precisa mais comprar remédio. Daí a pessoa fala, meu Deus, não precisa mais de posto de saúde? Não, não precisa mais de posto de saúde. E remédio? Também remédio não, porque remédio remedia. Né? Então, quando usa aquele remédio de uso prolongado, né? É uma situação delicada, porque é um assunto que eu não posso falar, porque eu não posso receitar e nem mandar tirar remédio. Mas tem coisas que um remédio causa uma dor, se toma outro para curar outro conflito, causa outra dor e vai causando dor. Daí o que acontece? Ele se vira uma máquina de destilar produtos químicos. Ah, tá certo ou errado? Não sei. Né? Se for só Lair Ribeiro, né, que, o médico que fala tudo o que quer, ele pode falar, eu não posso falar tudo o que eu quero, né, porque senão as paredes da minha vida vão oscilar com muita facilidade. Mas o que acontece, né, existem profissionais eficientes sem dúvida nenhuma. Eu até contei na outra live aqui, né, uma coisa bem interessante. Eu fui para Guatemala em 2013, 2014, por aí. E lá eu peguei uma disenteria muito forte, uma disenteria, né? Como é que diz os gaúchos? Churril, né? E o teu médico aqui no meu condomínio, daí eu cheguei para esse médico assim, olha, eu tô com esse tipo de problema. Ele falou, ó, toma esse remédio, estilo de queda. Tem, né? Fez o exame, foi lá, tomei o primeiro remédio, curou. Se ele tivesse falado, vamos experimentar esse, experimenta esse, não estaria curado. Mas ele foi de uma convicção tão forte, que ele falou assim, toma um desses e já está curado. O que é minha grande opinião, entendeu? Eu vou produzir os aminoácidos, hormônios e proteínas. O remédio ajudou? Com certeza ajudou. Se fosse placebo, ia curar igual. Porque o que acontece, o placebo é um pensamento positivo. E o nocebo é um pensamento negativo. Então, quando você vai está num conflito, e nesse conflito você está nessa variante, se você não tiver, né, pensamento positivo, você só vai entrar numa queda sem fim. Mas vamos voltar no conflito psicológico. A menina pediu assim, meu filho não presta atenção na aula. Daí ela já expliquei, porque o pai grita muito com ele. Viu? Agora, olha que interessante. Eu não sei que tipo de gritaria que o pai, quando acorda, para acordar o filho gritando, né? Mas eu concordo, por exemplo, vamos dizer, o pai exerce uma atividade onde ele tem que trabalhar muito pesado, né? Uma atividade indigna. Mas, vamos dizer, pedreiro, né? Carpinteiro, né? Eu acho toda atividade digna, porque toda a minha família foi marceneira e eu adoro marcenaria.
Se você me der um serrote, um prego e um martelo, eu faço a festa. Né? É como uma criança, antigamente, ganhasse um carrinho. Para mim, é prego e martelo e serrote. Então, só acontece, você não é digno. Então, o pai está dizendo assim, eu não sou digno. Mas vamos dizer o seguinte, mas esse pai, com essa atividade dele, sustentou todos os filhos. Toda a família. Agora quer dizer que o filho vai fazer uma faculdade, ele vai ter a mesma capacidade que o pai? O que pode ser, que nem diz os antigos, você vai ser uma pessoa letrada. Mas você vai sustentar a família, entra noutra dinâmica, entra no karma interno de cada um. Você liberar esse filho para ser feliz. Liberar esse filho, compreender. Filho, já 15 para as 8, a aula começa às 8 horas. Ou é 7h30, a aula começa às 15 para as 8. Não interessa. Então, sempre acordar com amor, com atenção. A mãe não grite com as filhas. Agora, quem nunca gritou com os filhos? Atire a primeira pedra. Né? Eu tenho uma menina de 16 anos, né? Ela fica 5, 6 dias comigo, não tenho conflito nenhum com ela. 100%. Vai com a mãe, vê aquele terror. Agora, elas estão erradas? Não. Elas estão na dor delas. Você não sabe por que a pessoa está naquela diversidade, é a mãe ou a madrasta. Né? Normalmente, às vezes, as pessoas sofrem mais na mão da madrasta ou padrasto. Mas, normalmente, o homem em si, né, não tem tanta responsabilidade pela família. O homem é o lutador que traz comida para casa. É quem tem que cuidar, a família é a mulher. Mas a variantes, tá? A preocupação para manter o lar tem que ser dos dois. Se a mulher tira a identidade do homem, grita com esse homem, o homem fica sem identidade da casa, ele vira um bundão. O que acontece? Daí ele não produz. Daí o que acontece? Ela quer separar, né? Porque quer pegar outro cara melhor. Não vai pegar um cara melhor, só vai trocar de órgão sexual. Ah, mas a personalidade dele é ruim, porque vocês se envolveram naquela dor. Agora vamos dizer o seguinte, quem tem um marido que é ruim, chato aí? Para você. Mas você vai ver que os amigos é o melhor amigo dos amigos. Porque com os amigos, e que os parentes não tem karma é com você. Ah, não vou na casa da minha sogra porque é uma bruxa, né? Então, você não tem filho com o seu marido? Tem, ama, teus filhos amam. Graças a essa mulher que fez esse marido, que você casou com ele, tem os teus filhos. Se não fosse assim, ele não existiria. Por isso que a gente nasce nessas variantes, nesse mundo moderno, para nós vencermos as nossas próprias vicissitudes, a nossa ignorância. É difícil, o relacionamento é difícil, é impossível. Às vezes a pessoa fala assim, se eu estou 6, 7 anos casado, o sexo sumiu. Agora vamos falar o seguinte, né? Você está morrendo afogado numa onda do mar, ou numa correnteza, no rio, você fala assim, vamos fazer sexo. Não vai fazer. Vai contar uma piada, não vai contar. Porque enquanto você está na luta, está no medo, está no pânico, você não vai fazer. Então, se você tem um relacionamento com o teu marido, ou marido, você com a sua esposa, e tira muita identidade dessa mulher, você é isso aí mesmo. Se eu soubesse, eu casava contigo. Mas tem 5 filhos ali que amam vocês dois. E se vocês brigam um com o outro, o genoma de vocês que está nos filhos vão ficar doentes também. Esses dias teve uma menina meio bacana, isso é bom que sirva de exemplo para todo mundo. Falou assim, Santos, eu e meu marido, sabe? Tem uma menina, coisa mais fofa do mundo, mas ela vive gripadinha. Quando você diz, não, só ela. Gripadinha. E você com ele, como é que é? Ah, ele é muito ciumento. Ele é muito ciumento. E eu brigo muito também. Já pulei várias vezes dele de unha. E quando a menina está dormindo, eles falam assim, mas a menina sempre está dormindo, ela nunca viu nós brigar. Não precisa ver. Quando vocês dois deram o tirinho lá bem bom, o que aconteceu? Os dois gamentos se uniram. O masculino e o feminino. Se uniram naquela criança que está deitada de vocês. Então você vai fazer uma coisa. A próxima vez que a neném ficar doente. Né? Você vai pegar, chega em casa, abraça teu marido e olha para o outro e fala assim, eu amo você, na frente da criança. Quando você fala que ama ele, o genoma teu que está na criança cria uma nova determinística no elétrico que está dentro do átomo ali, que cada célula nossa tem 100 trilhões de átomos, automaticamente essa criança começa a curar
a dor de garganta ou principalmente, né, a gripe dela. Isso normalmente também tem muitas discussões dessa natureza, leva essa criança a ter dor do ouvido. Daí essa criança vai crescer, 3, 4 anos de idade, ela não está falando nada de direitinho. Fonoaudiólogo é muito importante? É importante. Mas eu aconselho porque eu já tive experiência em casa e de mais de 5 mil crianças que já atendi. Tá? Levar a criança em fonoaudiólogo depois dos 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Porque até ali no plano causal, aquela alma não se manifestou naquele corpo. Então, normalmente, eu vou falar pela minha filha, né? A minha filha, até os 5, 6 anos de idade, ela falava todo o tom de alemão. Não conseguia falar o R profundamente, não falava o L direito, né? Misturava as palavras assim, quando tem R com L, e trocava as palavras, né? Então aconteceu, daí como eu entendia da área, o que aconteceu? Eu falei, não, se for para levar, nós vamos levar depois ela dos 6, 7 anos. O que aconteceu? A criança automaticamente, quando começou a adquirir a essência espiritual dela, ela começa a esquecer da vida passada. Porque aos 7 anos de idade, às vezes as crianças, além de criar o irmão invisível, que às vezes é o aborto, tá? Que há a possibilidade disso, para quem eu estou falando isso deve entender desse assunto, tá? Normalmente ela tem muitas lembranças das vidas passadas, muitas lembranças associativas, né? Às vezes da forma que foi assassinada, ou às vezes dor de estômago, da forma que foi a diversidade que aconteceu naquela existência, né? E muitas vezes teve um caso aqui bem bacana aqui, que eu achei fantástico. A menina perdeu a mãe no parto. E daí quando ela casou, ela teve uma linda menina. E a menina falava para ela assim, eu sou tua mãe. A menina de 2, 3 anos, ela falava para a mãe dela, que era a mãe dela. Dela, filha, você é minha pequena, você é minha criancinha. Não, eu sou tua mãe, eu sou tua mãe. Resumindo, fomos fazer a terapia para ressignificar essa história. A menininha que nasceu da mãe, é a mãe dela, que morreu no parto. Daí acontece, as crianças vai querer saber que querer cuidar da mãe como se fosse filha dela. Por isso tem muitas meninas, às vezes com 15, 17, 18, 20, 25, 30 anos não saem de casa. Fica cuidando do pai ou fica cuidando da mãe como se fosse a mãe delas. E às vezes é mãe do eu interno da vida passada. É complexo, as variantes do ser humano é extremamente complexo. As pessoas falam assim, mas a minha filha está com um problema mental. Não tem problema nenhum, existe problema mental. Existe um conflito de personalidade segundo as nossas variantes internas. Então, quer que o teu filho não tenha problemas psicológicos? Fala com calma, com orientação, com sabedoria. Ah, mas isso eu falo, mas não resolve. Aí entra noutra dinâmica. Qual dinâmica que entra? Entra na reencarnação, na recorrência do eu interno passado, né? Então, eu vou te contar uma história para vocês, interessante. Um rapaz, uma senhora, levou o filho lá para tratar comigo, 23, 24 anos de idade, e ela falou assim, Santos, é o seguinte, ele não namora ninguém, sempre sozinho, e é um terror lá em casa, é um terror. Agora, todas as crianças é um terror? Não, não é todas as crianças, é só que ele já é adulto, só que bebia demais. O que acontece é o seguinte, sempre que você nasce numa base sistêmica, aquela base sistêmica, naquele momento exato, é o momento exato de você compreender que ali é a sua família, onde lá em Mateus 10, 36 fala o seguinte, os inimigos do passado vão nascer dentro da sua casa. Entendeu? Se você tem um filho, foi teu amigo ou foi o amante do passado. E ele tinha um conflito com o pai e com a mãe. Um dia ele chegou para a mãe e falou assim, falando na constelação, ela falou assim, eu todo dia penso em matar o meu pai e minha mãe a machadada. O que aconteceu? No eu interno passado, lá na antiguidade, esse rapaz era o marido da mãe dele hoje. E essa mãe arrumou um amante. Tramaram a morte dessa criança, desse marido dela atrás. Do que ele foi assassinado? A machadada. Quando ele vem encarna agora como filho para eles querem ressignificar a história, Deus usou o pai e a mãe naquela memória
Meu Deus, por que meu filho é assim? Porque estão aqui para pagar uma conta. Agora, podia ter matado? Sim, podia ter matado, o pai e a mãe é machadado, né? Só que daí na recorrente, nessa licença, ia pegar conta muito caro, não ia ser nada salutar. Por isso que todas as vezes que você nasce numa base, naquela família é a base certa para você vencer as suas vicissitudes. Eu estava vendo agora uma matéria na televisão, né? Muito interessante, terrível, né? A menina mandou matar a mãe, o irmão e o pai, o irmão, o pai e a mãe, para ficar com 2 milhões de reais de herança. As pessoas se vendem por 2, mata pai e mãe. Outros profissionais políticos recebem dinheiro para jogar contra a população brasileira, para vender seu voto, vender sua honra. Que mundinho que nós estamos, né? E daí eu falo o seguinte, o dinheiro é finito, o amor é infinito. E quem se coloca a sua felicidade no dinheiro, vai dar um tiro no pé. Ah, mas o dinheiro faz mal? Lógico que não faz mal. O dinheiro vai facilitar suas vidas em um monte de aspectos. Mas se ele está aberto para chegar a você, e aquele momento teu, você não está com flexibilidade para aceitar teu eu interno, a mulher aceitar o homem aceitar a mulher, né? Porque a mulher representa no nosso sistema familiar, a mulher não é mãe, a mulher representa dinheiro, e a mulher representa profissão e o homem representa dinheiro. Então, se você tiver problema financeiro ou problema profissional, está no teu eu interno de julgar as pessoas sem antes ir lá e vestir a roupa dela. Nunca julgue ninguém sem ir lá e vestir a roupa da pessoa. Nunca deixe ninguém te julgar antes que a pessoa veja a tua roupa. E um erro equivocado não diz quem você é. Porque você está num aprendizado eterno. Procure sempre falar com doçura. Então, você quer ser feliz com o seu marido? Seja feliz por você. Ele quer ser feliz com você? Seja feliz por ele. Ninguém tem capacidade de fazer o outro feliz. O que você pode fazer é um agrado, mas fazer o outro feliz, impossível. Porque a felicidade é como a sabedoria, vem de dentro para fora, né? E a cultura é algo que vem de fora para dentro. Então vamos despertar a nossa consciência, vamos seguir mais leve nas existências subsequentes. Falar mais baixo com os filhos, falar mais baixo com os maridos, né? Agora imagine, né? Os casamentos são de variantes infinitas. Quando você casa com alguém, né, nos primeiros meses, quando você está namorando, está conquistando, para você sair com aquela pessoa, você vai se arrumar, e arruma o cabelo, e arruma, e se olha, e faz a pose, e faz pose do espelho. Como é que eu poderia falar com ela? Depois que casou, sem mais preocupação, sem mais valorizar a essência, daí quando você vê que o relacionamento acaba, você não notou que você foi responsável por aquela adversidade. Você foi culpado por tudo que você está vivendo. Então ninguém nunca foge da sua realidade. Tudo que nós plantamos é tudo que nós vamos colher. É complexo esse assunto? Exatamente é complexo. Porque cada cabeça é um ser humano. E cada um, a forma que o meu pai e a minha mãe fizeram relação sexual para ficar grávida de mim, foi de uma forma, do meu irmão foi de outra. Se eu tivesse mais irmãos, todos seriam diferentes do outro. Vamos dar um exemplo. Você tem 10 irmãos, coloca os 10 irmãos em pé, e o pai e a mãe na frente. Todos os irmãos vão ter a mesma opinião do pai? Não, nem da mãe. Porque cada um está naquele sistema familiar por um karma do passado. Então não adianta você aceitar a opinião dos outros. Você fez um negócio e realmente 10 pais vulneráveis se lá naquela circunstância. Você vê, aquela pessoa assim, você não sabe, porque você não está vivendo a história daquela pessoa. Ela está participando do teu eu interno segundo as premissas do olhar dela, segundo aquilo que ela olha. E aquilo que a gente olha, muitas vezes não é verdade. É o reflexo daquilo que a gente acha que foi. E nós somos a sombra daquilo que nós somos no eu interno do passado. Por isso que é complexo a vida. Todo mundo nasceu para ser feliz? Sim, todo mundo nasceu para ser feliz. Agora eu peço, todos são felizes? Não são felizes. Por que acontece?
Tem que existir um artifício aonde valoriza seu eu interno para que você tenha um objetivo para ser feliz. E felicidade não tem que ser objetivo nenhum. Você tem que ser feliz por você mesmo. Toda pessoa que é feliz por ela mesma, ela atrai dinheiro com mais facilidade. Muitas vezes as pessoas falam, Santos, sabe o que eu vou fazer? Eu falei, o que você vai fazer? Eu vou fazer um curso de autoajuda. Ajuda? Eu falei, ajuda, lógico que ajuda, todo curso ajuda. Mas é como você pega um monte de dinheiro, colocar no bolso, gastou aquele dinheiro, acabou o entusiasmo. Porque o que acontece é você tem que despertar e vencer teus karmas. O nosso problema é nossos karmas, que a gente não quer vencer. E nosso karma o que é? É o nosso ponto de vista, baseado no nosso conhecimento, baseado na nossa história, baseado na nossa cultura. Qual que é o maior dos traumas que nós temos? Crenças. Crenças religiosas, crenças políticas, crenças familiares, crença no financeiro. Temos que vencer essas crenças. Isso é uma coisa enraizada no nosso genoma. Veio de pai, de mãe, de avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, septavô, está aqui nós. E a gente continua, meu Deus, se eu pensar diferente disso, Deus vai me castigar. Deus só tem uma lei. A lei do amor, a lei da compaixão, do perdão. Não tem, Deus não julga nenhum de seus filhos. Agora lembre-se que você está no livre-arbítrio, né? Você não pode fazer o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio de fazer uma escolha? Tem. Ah, eu tenho o livre-arbítrio de fazer um assalto. Vai preso. Então você tem o livre-arbítrio de fazer um assalto. Mas fazer um assalto é contra os princípios da lei, então você vai preso. Entendeu? Ah, mas eu quero tirar a fazenda de alguém. Arrisca. Ah, mas não tira o pé. O problema é seu, não é meu. Então, cada um com seu problema. Ah, mas eu queria que a vida fosse muito diferente. Vai lá atrás, sobe lá no trono do Criador. Ó, Deus, eu estou aqui no céu, que eu queria mudar as leis da terra para fazer a minha vontade. Daí você vai ter tudo o que você quiser. Daí não justifica a sua vida. Porque você não tem nada, não precisa fazer nada para ter as coisas. De ter as cabeças de minhoca, teria as coisas com facilidade. Por isso, quando você vai treinar para uma maratona, você não vai ganhar de ninguém, você vai ganhar de você. Ganhando de você, você pode chegar na frente. Se você chegar em segundo, você está lutando para ganhar do segundo. Você quer em terceiro para ganhar do terceiro, que é você. Então nós só vivemos hoje para vencer as nossas vicissitudes, não é vencer a vicissitude do outro. Né? Tem um filme muito legal, No Tibete 7 dias, né? Daí o ator chegou para mim e falou assim, lá, eu fui campeão das Olimpíadas, tinha medalha de ouro disso. Daí ele falou assim, você acha interessante? Ela falou, nós estamos aqui nesse mundo para vencer exatamente isso, para não vencer nada. Nós estamos para vencer nosso ego. O nosso ego é nosso maior obstáculo. Né? Todas as pessoas que aparecem, né, são infelizes ou são felizes? Não sei, né? Mas quanto mais você quer ser olhado, mais você quer arrumar, o que acontece? Se eu ficar ajeitadinha, bonitinha, lindinha, todo mundo vai olhar para mim. Daí eu não vou ser excluída. Agora eu digo, se você fizer todos esses artifícios em você, você vai ser feliz por você? Ou você vai ser feliz para os outros? Por que tem que ser forte? Por que tem que ser fraco? Todos nós temos uma cruz para vencer nesse mundo. E hoje, esse assunto é um assunto que fala de doenças psicológicas. Principalmente em crianças. Também em adultos. Também no pai e na mãe. Né? Naquele homem que às vezes sai de casa, vilipendiado pela esposa, que não trata ele com carinho, e ele vai trabalhar, na volta ele passa no bar, fica até meia-noite bebendo. Daí a mulher conta para a vizinha, vizinha, você viu? Meu marido é um vagabundo, sem vergonha. Mas qual o prazer que esse cara tem para chegar em casa e receber um abraço aconchegante? Quantos amigos meus que foram constelar comigo, e amigas, né? Mas eu falando dos homens agora também, né? Que sempre quando eu chego em casa, e é tarde, eu fico num hotel. No outro dia eu chego em casa. Mas por que você vai para casa?
é um desprazer chegar em casa. Né? Mas falei, quem manda ter o lar? Não, eu mantenho o lar, mas eu compreendo, porque eu não sei a dor da minha esposa qualquer. Olha que situação, que delicadeza. Eu vou dizer uma coisa para as mulheres, tá? Os homens têm coração. Os homens amam, os homens se sentem bem sendo amados e sendo respeitados também, tá? E com certeza você vai falar a mesma coisa, as mulheres também gostam de ser amadas e respeitadas. Perfeito, concordo 100% com vocês. A recíproca é literalmente verdadeira por os dois lados. Agora, se você quer num relacionamento sem identidade, é como você for num show de rock, né? E não gostar de ouvir aquelas músicas. Acontece? Até a tua célula vai entender. Não está sendo salutar para mim. Por isso que existe a doença, que é doente, é do seu eu interno. Então vamos falar baixo com os filhos, vamos falar baixo com o marido, com coerência com o marido, tratar com respeito. A única pessoa que você tem que respeitar nesse momento agora é o teu marido que está do seu lado, deitado na sua cama. Olha para ele, fala para ele que ele é muito importante para você. E você fala para ela que ela é muito importante para você. Né? Que a gente compreende que existe a diversidade, existe. Né? Mas dá para superar? Dá para superar. Com muito carinho, com muito carinho. Mas às vezes, né? Que nem eu falei bem no início da nossa live aqui, eu falei assim, né, eu prefiro 1000 vezes ter burrice do que não ser ignorante do que ser burro. Porque a pessoa com a burrice acentuada, ela não aprende nem você explicando. Ela vive segundo os princípios básicos do conhecimento, né, material dela. E o ignorante que ele não sabe. Eu já gritei com meus filhos quando era criança. Não, acho que nunca fui de gritar muito não, mas acho que já deve ter gritado sim. Mas as mães gritavam muito mais, né? Entendeu? Agora, se você conseguir falar com mais doçura, mais atenção, com mais amor, marido com a mulher com o marido, todos vão seguir mais leve. Às vezes acontece, por que às vezes as pessoas têm obesidade? Então, quanto mais eu discuto com você, mais eu grito com você, eu preciso ser forte para vencer aquela batalha. Isso está no conflito sexual, conflito de comportamento psicológico. Se você não tem identidade mesmo, a pessoa subestima você perdeu a identidade, você vai ter síndrome de autismo, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, angústia, mais um monte de conflito. Não compensa você causar as suas próprias dores. Muitas vezes, um casal fala muito pouco um com o outro. Isso é salutar? Não é nada salutar. Por isso que quando vai falar algo, escuta com benevolência e fraternidade. Tem relacionamento que às vezes eu falo assim, né? O cara, Santos, você, minha esposa, não dá para falar uma vírgula, pula no pescoço. Não estou dizendo porque tem que pular no pescoço do cara. Né? Às vezes as pessoas, segundo tem um relacionamento onde já tem agressão física, já chegou no limite. Se tem no psicológico, ainda há uma possibilidade racional de entendimento. Se não tiver o entendimento, você não pode ficar num relacionamento doentio, dormir do lado de uma pessoa, aonde a vibração atômica tua trabalha contra o teu eu interno. Pode trazer tumores, pode trazer desentendimento, dores no teu corpo, no joelho, na lombar, na dorsal, no cotovelo, no pulso, nos dedos, nos joelhos, etc. E isso é um conflito quando ele é materializado. Antes de acontecer esse conflito, vai ter angústia, vai ter medo, vai ter acusação, vai ter insônia. Agora imagina você dorme, não consegue relaxar, não se solta. No outro dia você vai levantar, trabalha o dia inteiro de novo. Vai dormir, não consegue relaxar, para ressignificar e dar um novo sentido no teu corpo. Você vai adoecer. Porque a doença é doente. A doença aparece para nós olhar para ela ir embora. Então não existe ninguém que causa nossas dores. Pelo nosso entendimento, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões que não é fáceis. Não é fácil tomar decisão, né? Porque acontece. Ô Valdirene, tudo bem, minha menina?
Jacinta, minha querida amiga Lauro Zanoni, dono da revista DIF Brasil, né? Maicon Garcia, o meu amigo, que bacana, tá? Eric User, né? Várias pessoas participando. Então o que acontece? Exatamente, nós estamos aqui para vencer as nossas lutas, seguir mais leve, sabe, com tudo, respeitar os amigos nos respeitarem, falar docemente. E essa terapia Vidas Recorrentes, compartilhe esse vídeo aí, tá? Essa terapia Vidas Recorrentes é muito profunda. Por quê? Porque ela trabalha com nossos eus internos. Então ela vai curar em você, em média, até 9, 10 mil doenças, tá? Imaginárias e inimaginárias. Quando você cria o campo e monta o campo causal, onde está a origem das suas dores, e você coloca teu pai e sua mãe, muitos conflitos que os pais e as mães e os irmãos têm, quando você faz a tua terapia, cura todo mundo. Pediu aqui. Você pode ser feito online? Sim, pode ser feito online, ter o mesmo, tá, resultado do que a presencial, tá? Então eu faço muitas com amanhã, acho que amanhã eu tenho 4 constelação recorrente, 2 é online e 2 é presencial. E tem o mesmo resultado, né? E as pessoas quando fazem as online, elas ficam impressionadas, como é que sumiu minha dor? Não é que sumiu a sua dor. Você tem que entrar no campo causal, porque o teu corpo, a última explicação, tá? O teu corpo é formado de energia atômica, só energia atômica. Elétron, prótons e nêutrons, e o núcleo do átomo. Cada célula nossa tem 100 trilhões de átomos. O que acontece? Quando você vai lá no teu eu interno, achou o teu conflito, e quando a tua cabeça entendeu, por isso que nas terapias é bom conversar, é o mundo do muita informação. Então vamos dizer o seguinte, quem está com dor de cabeça aí, tem uma mulher que tem a dor de cabeça, fala assim, eu tenho dor de cabeça. A Sônia Xavier não tem, né? O Denir não deve ter, a Rúbia não deve ter. Vamos dizer que alguém tem dor de cabeça. Deonir Trentin, tem dor de cabeça aí, filho? Eu não tenho. Tinha problema de saúde, né? Que resolvemos, graças a Deus. Então lembra assim, cada vez que tem um conflito, ó, a Sara tem que ter uma dor de cabeça. Sai até onde que está toda dor de cabeça? É frontal, lateral, parental ou em cima da cabeça? A Franciele em Lisboa também. Onde que é a dor de cabeça de vocês? Para mim já fazer um movimentinho para vocês entenderem. É em cima da cabeça, a dor de cabeça é a frontal. Tá? Então todas as dores, tá, que vocês têm, elas têm cura espontânea. Tem pessoas que vêm fazer frontal. Ó, a paciente já respondeu. Vamos partir pela premissa da Saete. Tá? Saete, possivelmente, ela tem dor na lombar, tá? Muitas vezes está cansada, muitas vezes também tem peso nos ombros, e muitas vezes quando alguém chama a atenção dela, ela se sente extremamente ansiosa e nervosa, tá? E isso é acúmulo de uma memória associativa de desvalorização. Então, como é que a gente resolveria isso? Né? Então, as duas que tem com dor de cabeça frontal, fechar os olhos, coloca as duas mãos no peito, tá? Fecha os olhos, fecha as duas mãos no peito, fala, e vocês falam para vocês mesmas isso, tá? Vocês para vocês. Por que tem que falar para vocês? Porque quando você fala, a palavra de vocês entra no ouvido, dentro do ouvido se transforma em uma energia elétrica. Como tem um novo comando para ressignificar aquela dor do passado, tá? O que acontece é automático, que daí as glândulas neurais, compreendendo essa dor, daí a pineal, pituitário e hipotálamo começam a produzir os aminoácidos para curar você, tá? Então vamos pegar aqui, vocês, se alguém quiser fazer, tem algum tipo de dor, até no lombar, pode colocar no peito aqui, né? Fala assim, se eu soubesse, você repete, que um dia eu pudesse ser encontrada, eu não estaria na minha dor até hoje. E hoje eu vejo que o meu bom pai permitiu que eu viajasse dentro do meu eu interno e resgatasse as minhas dores do passado. Essa sensação de impotência, insegurança, de pânico, de desvalorização. Agora aqui, eu acolho essa minha dor com amor. Eu não sabia que a vida emanava da morte. E a morte derivada da vida. Agora aqui, lá na frente, nessa memória, eu acolho toda essa diversidade, porque agora estou voltando para a base da minha família com muito carinho.
E eu não sou mais que ninguém. E não sou menos que ninguém. Eu sou o único ser do cosmos. Não existem duas pessoas igual a você no cosmos. Você é única. Então não tem por que se sentir maior ou menor que alguém. Você estava numa dor psicológica interna, onde você não conseguia ressignificar a tua história. Agora chegou o momento de você olhar com amor a sua vida e seguir mais leve. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Relaxa as pernas, os pés, os ombros e a cabeça. E relaxa. E você solta. E relaxa e você solta. É automático, tá? Minha amiga Eva. A Eva Carla, linda, maravilhosa, né, Eva? Saudades de você, menina, tá? Então é automático que a partir desse movimento, automático já começa a ficar mais leve isso. Eu peço para a Salete, como é que está a tua cabeça, Salete, é a cabeça da Franciele, né? Pronto. Agora eu posso relaxar, não preciso mais ficar em conflito. A partir de amanhã, minhas lindas meninas, bunda para trás e peito para frente. Agora você pode ser a poderosa. Não precisa mais se automutilar. Nós estamos aqui nessa vida porque aqui é o nosso aprendizado. E aqui é a nossa escola. E a gente devia ver essa escola de forma real. E em todas as suas consequências, tá? E a dor de cabeça, a partir de vocês hoje, se vocês fizerem com muito amor esse movimento que eu fiz, né? Simples, mais profundo, tá? Não tem mais dor que vai voltar para vocês. Agora pode relaxar e se soltar, tá? Então, quando você vai falar no aspecto de conflito psicológico, as variantes são infinitas e cada assunto é um assunto, né? Eu espero aqui ter agradado a tudo e a todos, tá? Nessa pequena explanação. Lógico que o assunto é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, tá? Às vezes há caso de usar medicamentos, sim, às vezes há caso, porque existe muita descompensação energética. Mas você tem que compreender, quanto mais você toma o remédio, mais a tua glândula pineal vai entender. Eu não preciso mais produzir esse hormônio, eu produzo demais. Daí existe uma congruência muito forte, né? Esse é um outro tema. Quando eu falo de diabetes também, eu explico bastante como é que funciona esse assunto aí, tá? Então a gente tem que sair da nossa luta, seguir mais leve, aceitar, né, a nossa história com muito mais carinho. A dor de cabeça da Salete já foi pro beleléu, já parou, num simples movimento. Por isso que uma simples palavra com amor, ela tem o poder de cura 1000 vezes que o melhor remédio. É só você fazer a tua célula entender aonde foi essa tua adversidade. Deus você tem na maestria da tua vida. Porque o que acontece? Que tem dor no nervo dos pescoços e na nuca. Putz, isso aí também gera ansiedade, medo. Isso aí é muito passivo de depressão e muito passivo de bipolaridade, tá? Entendeu? Porque está relacionado muitas vezes a algo que eu não quero olhar, pode estar relacionado a a pessoa que às vezes quando tem isso tem que se sentir envergonhada, tá? Às vezes se sente impotente. Mas isso é tudo fácil de resolver, é uma coisa extremamente simples. O que acontece? Eu vou marcar esse tema para a próxima vez que eu for falar, vamos falar sobre essas dores que são mais profundas, porque todas as dores que estão relacionadas ao pescoço estão ligadas aos órgãos dos sentidos. O paladar, visão, né? Olfato, audição, até o tato, tá? Então está muito mais ligado, né, nos órgãos de percepção, tá? Por isso que o assunto é complexo, né? Se vocês puderem, tudo isso, exatamente isso aí, né? Olhou esse conflito com carinho, a gente resolve com maior facilidade. Estão pedindo meu telefone aqui, é 45 999 88 1001, é de Cascavel, Paraná, 999 88 1001, tá? Eu acho que eu dei o meu recadinho hoje para todos vocês, tá? Que alguém acha que alguma amiga ter essa informação é válida para mais pessoas, né? Passa para frente, né? E vamos tratar bem os maridos, tratar bem as esposas, né? E tratar bem os nossos filhos. Quando vai acordar de manhã, não grita, porque estão num sono profundo, e você dá um grito com ele, ele acorda assustado. Daí quando ele vai para aula não consegue aprender, porque para ele tem que ficar se protegendo, porque alguém está lutando comigo, alguém me colocou em área de proteção e de segurança, entendeu? Então não fale alto com o filho, tá bom? Glórias e vitórias a todos, tá? Foi muito bom estar com vocês hoje, fiquei o dia inteiro no sítio, né?
plantando, colhendo milho, né? E na rede, fiquei um bom tempo também, tá? Tomamos um cafezinho da tarde e viemos embora, né? E ainda consegui fazer essa live maravilhosa, que a live que eu faço para vocês, eu estou fazendo para mim também, tá bom? Glórias e vitórias, um abraço a todos, né? E digo para vocês, saúde, din-din no bolso e o resto, meus irmãos, é perfumaria. Dinheiro é finito, o amor é infinito. Vamos pensar a favor do nosso Brasil, que ele precisa muito de nós, tá? Um abraço no coração de todos aí. E compartilhem.